Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira da primeira semana do tempo comum, nós escutamos carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 18. Nós escutamos também o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Nesta palavra de Deus, nós escutamos que Deus ajuda todos aqueles que põem a caminho. Deus ajuda todos aqueles que madrugam. Escutemos o trecho deste Evangelho. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Meus irmãos, apesar da atividade intensa de Jesus, apesar das suas tarefas, Jesus retira-se para rezar. Diz o texto, de madrugada, ainda muito escuro, ele levantou-se e foi para um lugar solitário. E aí começou a orar. Então, a palavra de Deus nos ensina hoje que é preciso encontrar tempo, é preciso encontrar espaço para Deus na nossa vida, no meio da nossa atividade cotidiana, no meio da nossa tarefa, no meio do nosso trabalho, é preciso encontrar o tempo para Deus. Diz o Evangelho, os discípulos foram ao encontro de Jesus e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. Jesus não deixou as suas atividades, mas há momentos que nós devemos também encher com a força do Espírito Santo. É preciso restabelecer. É preciso também nos alimentar com a palavra. E alimenta-se aquele que reza, aquele que tira um pouco do seu tempo para pedir auxílio, a força a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso libertar-nos também das pressões. Às vezes, na atividade cotidiana, há muita pressão sobre nós. E às vezes também esta pressão, a multidão que chegava, também quase que aprisionava Jesus. E Jesus também teve aquela necessidade de retirar-se. Há momentos em que nós temos que retirar. Porque a própria pressão também acaba por nos bloquear. Há momentos em que nós temos que fazer marcha atrás. Há momentos em que nós temos que recuar para ganhar balanço, para ganhar força. Então o Senhor também nos ensina a fugir da agitação, a fugir do ativismo, a fugir também da superficialidade. Porque a nossa força está precisamente na oração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso fazer o esforço para estar em comunhão com Deus, apesar das nossas tarefas. É preciso o trabalho e é necessário a oração. O trabalho e a oração caminham de mãos dadas. Não te afogues só no trabalho e esqueça da tua vida espiritual. A maior pobreza hoje é a pobreza do espírito, porque nós nos afogamos no materialismo e esquecemos também esta parte espiritual. Às vezes na sociedade nós encontramos pessoas bem formadas, pessoas com capacidades, mas pobres de espírito, porque o centro é o materialismo
E quando o centro é o materialismo, o outro é anulado. Quando o centro é os bens materiais, não há espaço para o outro. Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então aprendamos também a encontrar espaço para solidificar, para aprimorar a nossa relação com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, que Deus abençoe o teu ato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.